Voz DS 800 Rally. Todos nós sabemos, uma moto com um custo-benefício acima da média e muitos extras para o preço que nos é pedido por esta moto. Mas hoje estamos cá, Zé, emborinha, que hoje é para falar mal. Hoje é para falar mal, emborinha. Hoje vamos falar daquilo que não gostamos na Voz, na DS 800 Rally. Como vocês sabem, motas perfeitas não existe e este sujeito estava aqui, já estava a embelezar demasiada coisa. Vamos para a estrada, vou falar de tudo aquilo que eu não gosto, daquilo que eu acho que poderia melhorar para uma próxima série e provavelmente uma outra coisa que me irrita profundamente. Siga! Vamos lá então começar a falar daquilo que não gostamos ou até em algo que dá para melhorar ou algo que me irrita profundamente. Também acho que temos essa opção hoje. Temos, sim senhora. Então, vamos começar pela primeira, assim mais soft, já que tinha aqui o pisca ligado, que eu sou um gajo que me esqueço de desligar os piscas, ligar até os ligo, desligar é que é para o teto. Resumindo, só me lembro de os desligar quando vou a dar o pisca para outra situação, mas nada tem a ver para aqui, quer dizer, tem e não tem, vocês já vão entender. Neste caso, uma das coisas que eu não gosto é o feeling dos piscas da Voz 800 Rally. Tem um feeling, epá, muito, parece que o botão está a mastigar, Vocês com uma luva assim mais fina, como eu tenho hoje, não vão ter qualquer tipo de problema e vão conseguir ligar, desligar, pá, tranquilamente. Com uma luva mais grossa vocês não vão ter o feeling para poder então, por exemplo, meter o pisca e ir ali desligar, não sentem aquele cliquezinho que normalmente a gente sente nos piscas e então isso às vezes, pá, incomoda-me um bocadito e acabo por deixar o pisca ligado. Logicamente, para quem me conhece já se está a rir porque sabe que eu normalmente deixo sempre os piscas ligados, que eu esqueço-me de os desligar. A única moto que não me acontecia isso era quando eu tinha a BM, a 1250 GSA, que ela desligava automaticamente, por isso, pá, eu acho que eu tenho que ter uma moto que desliga os piscas, que assim eu não me esqueço. Mas vocês entendem, o botão aqui mastiga um bocadito, não é? Parece que está ali a mastigar e então com uma luva mais grossa vai às vezes ficar mais difícil de vocês o conseguirem desligar. Com umas luvas mais finas é tranquilo, mas lá está, os comutadores, aqui pelo menos este acho que é igual à Voz, já à 900, à DSX, por isso o pessoal das 900 também vai entender aquilo que eu estou a dizer. Botãozinho, gostaria que o botãozinho fosse mais clique, vocês carregassem e sentissem aquele track, e então aí iriam de certeza saber que teriam então desligado o pisca. E este mastiga, eu não gosto muito de coisas que mastigam, por isso a primeira coisa foi realmente o pisca, que não gosto, acho que deveria então estar melhor. Pois é, continuemos. Agora, logicamente, isto pode às vezes depender de pessoas para pessoas e se calhar para vocês até não está tudo bem e vocês não notam nada. Já sabem que isto é sempre então a minha opinião pessoal e sobre aquilo, o meu feeling sobre a moto e aquilo que eu não gosto. Outra coisa que eu também não gosto é o layout dos temas. Vou-vos já explicar porquê, vou só passar este. O layout dos temas, assim, no modo normal, eu até acho engraçado, até como diz o outro, eu até chupo a coisa. No modo normal eu até não desgosto, está ali centradinho, está com uma corzinha até agradável e realmente, até não posso dizer que está mal. Agora, o pior é quando vocês mudam o layout para o modo Sport. Eu acho que aí está mesmo morrendo. Lá está, minha opinião. Vou mudar aqui para o modo Sport. Estão a ver? Modo Sport. Dá-me aqui uma cor verde que eu não gosto. Passa então todo o mostrador um bocadinho mais para a direita e eu não gosto, está estranho, está bué de estranho, está mais desportivo, na cabeça de quem tiver que estar assim, que é tão simples como isso. Por isso eu acho que aqui nos temas poderíamos ou deveríamos ter a opção para mudar ou personalizar, whatever, seja o que for. Seria engraçado então meter isto um bocadito mais como o normal, centradinho, não está nada mal, até está giro, está engraçado, por isso é o que é. Mais, o que é que eu vos posso falar mais? A nível da informação do painel, vocês aqui têm a trip,
e tem o odómetro total. Eu gostaria de ter mais informação. Logicamente em cima tem as luzes avisadoras das luzes, do TCS, controle de tração, ABS e por aí fora, de manutenção, tem a temperatura, tem, pá, até é fixe, mas acho que poderia ser mais completo. Por exemplo, eu para ver consumos, para ver outras coisas, tenho que aqui na net ficar a carregar no botão de cima e ele vai me dar essa informação. Vão ver a trip total dos 180 km, o consumo que estamos a fazer de 6.4, as horas que estamos a rolar, pá, temperaturas e afins, pá, que aparece ali um bocadito mais as coisas, e eu gostaria que num total tivéssemos aqui, pá, um bocadito mais opção. Não é mal, pá, não me posso queixar, a informação é suficiente e necessária e é fácil acesso, mas gostaria de ter aqui pelo menos, sei lá, o consumo, qualquer coisa assim, ter aqui mais qualquer coisa neste painel, em vez de termos só isso, ou de termos que estar ali à procura ou carregar num botão, como estou a carregar agora, para chegarmos então aqui ao restante, pelo menos ao consumo. Voltagem da bateria, pá, mas é mais ou menos o consumo, era só meter ali o consumozinho e a coisa já ficava mais fixe, já ficava mais à maneira, mas pá, assim no modo normal gosto. Modo Sport, modo Sport é que lá está, como diz o outro, é tudo uma questão de gosto, e se calhar para vocês está normal e até gostam, mas eu não curto. Mas há aqui uma questão em relação ao controle de tração. Isto irrita-me profundamente, aquilo que eu vou dizer. Este controle de tração é demasiado intrusivo e pá, eu acho que ele não tem a opção de a gente o conseguir desligar em andamento. Vamos ver então se conseguimos desligar o ABS em andamento. Eu acho que não. Exatamente, ficamos a carregar. Não conseguimos desligar o ABS em andamento, o que eu gostaria que conseguíssemos, e acho que também não conseguimos desligar o controle de tração. O que eu gostaria, pá, que eles tivessem posto isto de uma forma um bocadito mais direta. Logicamente temos aqui uma moto, temos aqui uma trail supostamente para então fazermos então algumas incursões em fora de estrada, e então eu acho que isto deveria ter um acesso melhor, mas isto é apenas uma parte, não me incomoda muito. Pá, se tiver que parar para desligar o controle de tração e o ABS, está tudo bem, eu paro. Agora, o que me incomoda é que ele é demasiado intrusivo, vou ver se vos consigo mostrar aqui numa tampa, a dar um gás. Vamos passar aqui. Agora não está a dar, se calhar nesta tampa já vai dar. Ó, estão a ver ele a piscar? Não exagerei assim tanto, logicamente, pá, a gente entra aqui no nosso modo hooligan e o controle de tração vai acordar para a vida e vai achar que nós nos vamos esverdalhar, e então está-nos aqui sempre a cortar a moto, e eu detesto isso. A maior parte das vezes ando até com o controle de tração desligado para não me incomodar. Como eu sou um gajo que, pá, não sou muito certo a andar, não é? Não sou aquela pessoa que anda aqui devagarinho, tranquilo. Se vocês forem, pá, deixem ficar, o controle de tração está fixe e ajuda-vos, e até ajuda-vos demais, deixem-no ficar que ele vai-vos ajudar. E para mim ele é demasiado intrusivo, entra demasiado, mesmo em altas velocidades, em autoestrada, por exemplo, vocês vão abrir, vocês apanham qualquer loma ou qualquer coisa, ele vai vos travar. Não vos vai mandar ao chão, mas as primeiras vezes vai vos assustar. Imaginem vocês aí numa velocidade acima da velocidade legal, bem mais para cima, e de repente ela começa-vos ali a travar, e então acaba por ser um bocado incomodativo. Por isso é que eu faço, e a maior parte das vezes desligo. Desta vez está ligado, que era para vos mostrar, desligo porque ele é demasiado intrusivo. O pessoal das vozes das 900 DSX também se queixa do mesmo, pá, e eu nem por isso a voz então corrigiu isso. Eu acho que não estão a ouvir os clientes, e deviam ouvir isso e melhorar esse controle de tração, não pôr tão mãezinha, não é? Porque este controle de tração está mãezinha, que é, ai cuidado que o meu filho vai cair, ai cuidado que está a derrapar, ai cuidado, menino, não gosto disso, não gosto. Por isso a maior parte das vezes eu desligo, é algo que me incomoda e irrita profundamente, mas a malta aí que já passou por isso vai entender. Logicamente, pá, não vos vai mandar ao chão, não vai nada, mas vai vos assustar na hora de vocês darem gás. Quando ela vos cortar, vai-vos assustar, e eu realmente não gosto disso. Mas o que é que há mais aqui que eu gostaria de salientar? A nível de, não temos óculo,
para medição de óleo. Quer dizer que vocês, para verem como é que está o vosso óleo, têm que desapertar o bujão e tirar, porque ele tem uma vareta, e a partir daí ver então como é que está o vosso óleo. Algo que eu preferia que ele tivesse ali o óculo, a gente põe a moto direita, olha e fica logo a saber se tem que acrescentar ou não. Neste caso, obriga-nos então a ter que tirar o bujão, ver, limpar a vareta, esqueçam lá isso. Isso para mim é demodé. Temos que tentar simplificar as coisas, pá, um óculosinho, com um óleozinho ali a ver, e estava tudo muito bem. Não entendo o porquê de terem posto aqui uma vareta, pá, não vejo como para mim era facilitar, era ter o óculo e a gente via e acabou. Pá, é algo que eu também não gosto e gostaria que a voz também, pá, melhorasse isso. Basicamente isto é, antes de meter as tampas ao sítio, é fazer um buraco e meter ali um vidro próprio e pronto, a gente já via as medidas. Mais, agora, algo que nós gostaríamos que esta moto tivesse a nível de implementação seria então o Cruise Control. Logicamente, vocês também podem dizer ao Nux, mas se queres mais extras tens que ir para a Voz 900 DSX, que é supostamente no momento a moto de gama mais alta da Voz, e então aí sim vai nos dar a ABS em curva, vai nos dar então a detecção de ângulo morto, vai nos dar o Quick Shift, vai nos dar então o Cruise Control, pá, e aqui na 800 Rally, como é a moto que vem logo a seguir, pá, não temos nada disso. Logicamente o preço também teria que ser outro, porque iria englobar, não temos aqui um punho eletrónico, não é Wide by Wire, então vai acabar por realmente não podermos ter o Quick Shift, pelo menos bidirecional. Haverá algumas empresas a lançar só para cima, pá, mas isso, sou-vos sincero, não é algo que me faça falta. Não, se isto fosse uma desportiva, uma naked ou algo assim, uma Sport Touring, pá, eu até poderia dizer, e tal, Quick Shift. Agora, numa trail, posso-vos garantir que a mim não me faz qualquer tipo de confusão, não quero saber do Quick Shift para nada. Ângulo morto, pá, está tudo muito bem, vive bem sem o ângulo morto também. ABS em curva também vive bem sem o ABS em curva. Agora o Cruise Control já não vive, sem o Cruise Control eu já não vivo. Esqueçam, neste momento estou a testar aqui alguns dos Shinokkas, porque eu, Shinokkas não, vamos lá ver Nux, diz as coisas às pessoas como deve ser, não é dos Shinokkas, é da origem. Eu mandei vir alguns do AliExpress. Ora bem, a moto é Shinokka, o AliExpress é Shinokka, por isso eu estou a comprar material de origem. Oh meu Deus, e eu a divagar nos meus pensamentos. Prontos, mandei vir alguns Cruise Controls destes aqui que fixam o punho, e estou a testar para depois então num próximo vídeo, quando falar de todos os extras que eu tenho nesta moto, vos poder dizer qual é o que se consegue adequar melhor. Mas eu penso que até será este que eu tenho aqui que realmente não tira espaço ao punho, mas depois isto a cada seu tempo. Por isso era algo que eu gostaria que a Voz 800 Rally tivesse então isso. Logicamente estamos a falar que iria ter que haver um aumento de preço perante a Voz para nos enviar um Cruise Control nesta moto, porque teria que haver toda outra estrutura para poder suportar isso. E eu não me importava de, já digo, na loucura, a moto custa 8.600 euros chave na mão, e eu já não me importaria de pagar ali os 9.000 euros, pá, prontos, pá, eu acho que para eles 400 paus num Cruise Control acho que chegaria. Pá, não me importaria de pagar, vocês entendem o que eu estou a dizer, não me importaria de pagar mais um bocado e ter um Cruise Control. Tudo o resto não me faz falta, sou-vos muito sinceros. Ângulo morto, ABS em curva, pá, whatever, Quick Shift não me faz falta nenhuma. Agora o Cruise Control sim, e esse faz-me. Vocês sabem que eu faço tiradas às vezes de 3 horas em autoestrada, a fazer 700, 800 km às vezes por dia, e então, vocês já sabem, não é? Um gajo na autoestrada ali, chega a um ponto, aqui o punho do gajo, um gajo fica ali todo moído. O Cruise Controlzinho para mim é o essencial. Logicamente já resolvi isso aqui com material original AliExpress, mas gostaria que tivesse incorporado. Porquê? Porque estes aqui apenas travam o punho. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se ele fosse eletrónico, vocês iriam pôr uma velocidade de 80, 90 ou 100 km/h e ele mesmo, se subir ou descer, iria-vos manter essa velocidade estipulada. Nestes casos não, neste caso ele apenas trava o acelerador, quer dizer que vocês travam e vão a descer, dá uma velocidade, a subir vai perder e por aí fora. Entendem o que eu quero dizer? Não é, pá, mas já dá.
já dá para descansar e estarem tranquilos da vida. Pá, é o que é. Não tens cão, caças com gato. É tão simples como isso. Mas o que é que temos por aqui mais que temos a dizer sobre aqui daquilo que não gostámos aqui da Voz 800 Rally? Pá, eu de resto não tenho muito mais a apontar à moto. Entretanto, logicamente, depois com o tempo poderá então acabar por haver mais algumas coisas, mas isso então eu irei então falar com vocês. Basicamente foi isto que eu falei. Pá, é ali e o que me irrita mais, já sabem, é mesmo o controle de tração. É demasiado intrusivo e isso faz-me então aqui confusão. Pá, a nível, não há muito mais a falar. Eu já deixei, quem não me segue no Instagram, vou deixar por aí alguns do Instagram, sigam por lá no Instagram, porque eu ainda há pouco tempo também deixei lá então um teste de luzes e por aí fora, vou fazendo algumas coisitas, eu vou deixando lá. Pá, passem por lá, sigam, porque ajuda também o canal num todo a crescer e então assim também conseguimos ter mais alcance para toda a gente, já sabem. O Instagramzinho, passem lá a seguir, pá, e mesmo para falar comigo e tudo, se me quiserem mandar mensagem é muito mais fácil pelo Instagram, porque eu por dia tenho sempre imensas mensagens para responder, mas eu vou ao longo do dia, vou respondendo às mensagens, percebe? E vou vendo por lá. Às vezes os comentários aqui no YouTube, pá, deixo acumular, depois é que vou responder, acabo por responder, mas pode demorar mais tempo assim. Há um acesso mais direto se vocês quiserem, pá, perguntar-me seja o que for, e naquilo que eu vos puder ajudar, já sabem, pá, é só mandar mensagem no Instagram, que o Nux está lá para falar com vocês tranquilamente, para vos ajudar, ou mesmo para trocarmos umas ideias, está tudo bem. Por isso, este foi o vídeo aqui sobre a Voz DS 800 Rally. Pá, já sabem, motas perfeitas não há, aqui coisas que eu gostaria de ver melhorado. Pá, de resto, logicamente, pá, vocês outras coisas podem dizer, eu não só estou a implicar, pá, provavelmente poderei estar a implicar em relação ali ao tema e ali às coisas, pá, isso poderá ser uma ranhosice minha, pá, mas todo o resto acho que não, acho que faz sentido aquilo que eu digo, e isto também é um vídeo bom para a própria Voz, então também ter um feedback daquilo que num próximo modelo, fazer então uns updates. Espero que seja uma moto que venha a ter então restyling, melhorias e por aí fora. Pá, eu acho que realmente era engraçado termos aqui uma moto que fosse acompanhado, pá, porque a gente nota nas motas chinesas que elas estancam um bocadinho, não é? Lançam aquele modelo, depois metem ali uma ou outra melhoria, pá, mas não tanto como a gente gostaria. Pá, gostaria que as próprias marcas então começassem a evoluir mais. Este ano, para mim, esta moto é a moto do ano, mas não estamos aqui para falar bem, hoje estamos aqui para falar mal e para dizer que não há motas perfeitas, mas é a realidade. Para mim esta moto será então para mim a moto do ano. Próximo ano vai haver imensas novidades, e eu espero agora, próximo mês, nós estamos agora já na última semana de outubro, próximo mês estarei na ECMA para cobrir o evento, trazer para vocês, pá, espero eu poder fazer uns videozinhos para vos mostrar então a ECMA e todas as novidades que a gente irá receber por aí. Por isso, grande abraço, até um próximo vídeo.